início dos tempos, povos já buscavam registrar sua história e cultura através da arte, que chegou até nós em forma de cerâmica e achados arqueológicos, buscando deixar sua marca no tempo. Com isso em mente, iremos abordar sobre um destes povos que foi esquecido por anos e anos de negligência e alteração do nosso acervo histórico. Você já se perguntou como tudo isso começou? Origem, significados, histórias, mas tudo isso começa de algum lugar. Manaus teve sua origem no antigo Forte São José da Barra do Rio Negro. Mas, muito antes de ser construído, em 1669, indígenas já ocupavam essa terra, entre eles os Barés, os Tarumãs e os Manaués. Esse último citado serviu como fonte de inspiração para o nome da capital amazonense. Mas após o fim da Era da Borracha, viu-se a luz da Belle Époque se apagar, e o povo manauara viu a necessidade de apostar em outros setores, sendo o principal a Zona Franca de Manaus. Mas onde estavam os índios durante todos esses anos? Como eles ajudaram a fundar Manaus? Falaremos sobre um povo muitas vezes esquecido por nós. Quem são os Tarumãs? E a gente subia ao rio. Se a gente morreu foi de amor. A gente descia ao rio, o rio que nos separou. Estamos aqui na área rural de Manaus para visitar um sítio arqueológico, na comunidade agrícola Amazonino Mendes. Estamos aqui para uma entrevista exclusiva com um professor de artes formado na Universidade Federal do Amazonas, que, além disso, é curador do Ecomuseu Tarumã. Ele vai nos dar uma experiência exclusiva sobre a história da origem da nossa cidade. Vamos lá? Bom, senhor Eliel, como a gente pode ver, nós estamos aqui para comentar sobre alguns pontos que parecem não ser tão coerentes e iguais sobre a história de Manaus da visão dos Tarumãs. Quais seriam os principais que o senhor poderia abordar? Bem, o problema dos Tarumãs é porque a Juricaba, depois que os Manaus já estavam aqui, nasceu a Juricaba mais ou menos em 1700, 1701. Ele se tornou líder. Ele se tornou líder dessa nação dos Manaus, e não só líder, como também de outros índios que estavam aqui já na construção do forte. Só que antes disso, quem viviam aqui eram os Tarumãs. Os Tarumãs viviam aqui já há alguns milênios, segundo os pesquisadores, e com a fama de Ajuricaba, resolveram dar nome à cidade em homenagem à nação Manaus de Ajuricaba. A Ajuricaba pertencia à nação dos Manaus, entendeu? E a partir daí os Tarumãs entraram assim como numa espécie de esquecimento, porque os Manaus começaram a ser falados, os visitantes chegavam aqui, né? A cidade já tinha o nome Manaus. Por que Manaus? Porque os índios viviam aqui, entendeu? E aí isso foi criando corpo, e todos os índios que viviam aqui, não importando mais se eram Mundurucus, se eram Barés, todos já entendiam que eram os Manaus. No século XIX, chega aqui um pesquisador, né, chamado Paul Marquardt, e ele encontra algumas urnas funerárias perto do antigo forte, né? E dá nome a essas urnas, e segundo ele essas urnas eram dos Manaus. Chegou na Europa, chegou na França, publicou várias revistas, fez várias publicações sobre os Manaus que viviam aqui nesse lugar. Segundo o entendimento dele, inclusive ele teria encontrado as urnas dos Manaus. Agora, ele passou somente 14 dias aqui e não sabemos com que critério ele chegou a essa conclusão dessas urnas. A partir daí, todos os historiadores de Manaus passaram a se valer dessas urnas, tá? Descobertas por Paul Marquardt como sendo as urnas dos Manaus.
Se os Manaus viviam aqui escravizados, você sabe que índios escravizados não intérpretes, são os mortos. Né? Já saíram várias notícias aqui nos jornais que os índios, quando eram mortos aqui em Manaus, eram jogados no Rio Negro. Então, urnas de Manaus não existiam aqui. Se existiam urnas lá, se não fossem dos Tarumãs, seriam de outros índios, mas Manaus não poderia ser de maneira alguma. Então, esse é o início. Isso começou, essa história dos Manaus serem os moradores daqui quando da chegada dos portugueses. Isso, na realidade, não existiu na época quando chegaram aqui, quando os espanhóis estiveram aqui em 1542 e mais tarde os holandeses. Eram todos tarumãs, os índios que viviam aqui nessa região, comprovadamente através dos documentos que eles registraram. Podemos observar a presença dessas duas tribos, né? Os Manaus e os Tarumãs. Quais seriam as diferenças que possuem entre eles? Bem, os Tarumãs, segundo os historiadores, eram índios sociáveis com os brancos. É claro que se os brancos fossem inimigos deles, eles não seriam sociáveis, mas recebiam muito bem os brancos. Eles traziam presentes, né? Carabiana, no dia 7 de setembro de 1791, recebeu o padre Samuel Fritz, que vinha de lá, de Belém. Ele saiu do Alto Solimões para fazer um tratamento em Belém. Na volta, na parada dele aqui por Manaus, os índios tarumãs, 80 índios tarumãs, o receberam e trouxeram vários presentes e convidaram esse padre a ser o guia deles. Coisa interessante. O padre Samuel Fritz não podia de maneira alguma, que o padre Samuel Fritz estava a serviço da coroa espanhola. Ele era alemão e estava a serviço da coroa espanhola. Né? E os padres que deveriam cuidar dos tarumãs teriam que estar a serviço da coroa portuguesa. Então, ele não pôde de maneira alguma. Então, vejam vocês. Então, os tarumãs, eles eram observadores. Eles pegaram esse padre, né, sem que o padre perceberam, pegaram uma flecha, tentaram medir um arco de flecha, tentaram medir o padre. O arco de flecha era curto, eles mandaram cortar uma vara bem maior para ver a altura do padre. Samuel Fritz era um senhor bem diferente, né, claro, era alto e magro, né, fazia uma diferença muito grande entre os índios tarumãs aqui. A outra coisa dos tarumãs é que eles fabricavam todas as suas coisas. Vocês virão quanto tem de sítios, de locais onde eles amolavam os machados deles. Então, o que é principal para uma tribo? Né? Ter material para cortar árvore, para construir casas, para fazer canoa, tudo isso eles tinham, eles possuíam. A única semelhança, alguma coisa muito, até bem menor, nas lajes, né? Aqui perto do Encontro das Águas, tem um local onde foi encontrado alguns locais que faziam também machados. Mas segundo informações, eram pessoas que vinham subindo do rio Amazonas, né, e deixavam algumas marcas lá nessas lajes. Agora, o local de maior fabricação de peças indígenas, esse local era aqui. As peças mais importantes da fase chamada guarita pelos arqueólogos e que os holandeses chamam de fase tarumã, também é nesse local. Aqui perto da escola aqui vocês podem encher carrinhos. Vocês podem pegar um carrinho de mão e não precisa foice, não precisa enxada, não precisa nada. Vocês vão com a mão mesmo cavando, vocês vão cavar e vocês vão encontrar muitas peças indígenas. Aqui no Ecomuseu Tarumã, a gente tem um acervo histórico muito grande relacionado à história de quem foram os tarumãs. E a gente tem diversas provas aqui, certo? Nós temos pedaços que foram deixados, de materiais que eles produziram. Só que como foi o processo de coleta dessas provas? E como foi o processo de identificação? Porque a gente sabe, né, que uma pedra pode ter pertencido há muito tempo a uma tribo ou a outra. Então, como foi o processo de identificação e a coleta desses materiais? No caso dos machados, né? No caso dos machados, há muitos machados indígenas por toda Manaus. Mas você não vai encontrar lá em Manaus o local de fazer. Para que haja esses machados tem que ter o local, tem que ter indústria, tem que ter o local onde eles faziam isso. Todas as tribos importantes têm o seu local de fazer os seus machados. Tanto aqui na América do Sul como na Europa. Na Europa também eles usavam o mesmo método aqui. Aqueles machados pré-históricos dos museus europeus eram feitos da mesma maneira que eles faziam aqui.
Tá? Então, todos os locais importantes tem que ter o seu local. E você não vai encontrar em outro local. Você só vai encontrar aqui no Tarumã. Entendeu? Então, quando eles foram construir a Igreja Católica, Theodor Koch-Gruber, que é o pesquisador alemão que esteve aqui na época da construção da igreja, ele falou assim, mas são muitos machados que são encontrados aqui nas escavações para construir a matriz. E esses machados eram levados para a Europa. Tá? Ele diz isso no seu livro. Esses machados eram levados para a Europa. Agora, o mais importante disso é onde eles fabricavam esses machados lá. Não tem. Você não vai encontrar nenhum historiador, nenhum pesquisador que fala do local de fabricação desses machados. Tanto aqui no centro de Manaus, como nas redondezas de Manaus. Agora, todos eles estão aqui. Um detalhe muito importante, eles usavam o argilito silicificado ao terra do chão, que é o arenito Manaus, né, que é conhecido como arenito Manaus. Eles usavam essa pedra, essa rocha, para amolar os machados. Em Manaus, em todo canto que vocês andarem, vocês vão encontrar essas rochas, inclusive na Ponta Negra, vocês vão encontrar muitas rochas. Nenhuma dessas rochas tem lá o local, as riscas, né, onde eles amolavam os machados. Aqui você encontra em todo canto, no leito desse rio, o leito está cheio. Naquela seca que houve aqui, nós encontramos várias rochas, todas elas trabalhadas na fabricação dos machados. Em todos os locais aqui dessa redondeza, todos, vocês vão encontrar mais de uma dezena ou mais de locais onde eles fabricavam esses machados. Então, esse é o princípio por que nós identificamos. Tá? Esse é o princípio por que nós identificamos. A outra coisa sobre a cerâmica é porque, comparado à cerâmica, né, a cerâmica que eles chamam cerâmica guarita, os holandeses chamam de cerâmica Tarumã. E foram os holandeses que estiveram aqui, os primeiros pesquisadores foram os holandeses. E eles chamam essa cerâmica de cerâmica Tarumã. Essa fase, que é muito importante, era um pouco diferente da guarita, entendeu? A fase Tarumã. Agora que nós sabemos mais sobre a história dos tarumãs, é possível notar que parece que uma parte da nossa história foi apagada, esquecida ou simplesmente alterada. Então, você poderia nos contar um pouco sobre o que aconteceu com os tarumãs? No século XIX, o João Inácio, né, um político João Inácio, propôs a troca do nome Vila da Barra para Manaus, em homenagem aos membros da tribo de Ajuricaba. Eu imagino que deveria ser Ajuricaba. Agora veja vocês, Ajuricaba significa marimbondos de ferroadas dolorosas, quer dizer, os manauaras seriam chamados de marimbondos. Então não pega muito bem, acho que não pegaria muito bem, então colocaram Manaus. E daí para cá, os tarumãs foram esquecidos. Foram tão bem recebidos, né? Todo mundo conhecia os tarumãs aqui, todas as pessoas que vinham de fora davam notícia dos tarumãs. Os Manaus acabaram tomando esse lugar após a chegada de Ajuricaba, entendeu? E com o tempo foi passando, e eles começaram a ver outros índios aqui, não queriam saber qual era a etnia, já chamavam esses índios de Manaus. A partir do século XIX, mais ou menos, os tarumãs foram extintos, apagados, não lembrados mais, e somente os Manaus que não viviam aqui se tornaram os donos da terra. O senhor nos falou que, com o passar do tempo, a tribo dos tarumãs acabou sendo extinta. Mas eu lhe pergunto, existe alguma possibilidade de, na fuga deles pelo rio, nos tempos de hoje, ainda existir a tribo, ou então descendente da tribo dos tarumãs, fora daqui da região de Manaus ou do Amazonas? Os holandeses pesquisaram lá na Guiana Inglesa, na antiga Guiana Inglesa, e descobriram ainda que, inclusive, a língua é falada lá ainda, a língua dos tarumãs, que é o Aruac. E eles estão a maior parte da tribo já mesclada aos Wapixanas, que é outra etnia fugida daqui do Rio Negro por causa da repressão dos portugueses. Há essa possibilidade de existir, sim. Agora é preciso geneticistas, é preciso pesquisadores nessa área, né, para fazer coleta de sangue, aquela coisa toda, para ver se realmente existem esses índios lá. Mas os holandeses dizem que existem.
Professor, nós estamos muito gratos pela oportunidade que o senhor nos concedeu de termos vindo aqui, de ter aberto o museu para que nós pudéssemos ter acesso a um conhecimento tão rico, né? Também agradecemos por você ter compartilhado conosco sua experiência como curador deste ecomuseu e também um pouco mais sobre a história desconhecida dos tarumãs. De fato, foi uma oportunidade única e muito cativante, né? Agradecemos, Nicolas. Eu que agradeço. Eu que agradeço vocês e quando quiserem vir nós estamos aqui, é só marcar o dia. Estamos aqui a qualquer hora para recebê-los, a qualquer momento. É um prazer nosso. E lembrando, Feliz aniversário, Manaus! Uma beira de amor. E a gente subia ao rio. Se a gente morreu foi de amor. A gente descia